Meus irmãos, nós vamos seguir na leitura do Evangelho de João, no capítulo de número 11, e agora fazer a leitura dos versos seguintes, de 28 a 46. O texto de todo o capítulo 11, onde nós vemos narrado o milagre da ressurreição de Lázaro, é o texto que servirá de base para a nossa reflexão bíblica nesta manhã. Nós vamos então ler agora João 11, a partir do versículo de número 28. Eu leio, peço aos irmãos que acompanhem. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, meus irmãos, no estudo da sua palavra. O Evangelho de João foi o último, meus irmãos, a ser escrito. Ele é o Evangelho do caçula do colégio apostólico. Certamente João era o mais novo dos discípulos de Jesus. Alguns estimam que, enquanto seguia Jesus, João tinha 17, 18 anos de idade. Já estava ali com o mestre. E o primeiro evangelho a circular, muito provavelmente, hoje isso parece até um consenso entre os estudiosos, foi o evangelho de Marcos, por volta do ano 55 da era cristã, ou seja, cerca de 20 anos depois do ministério do Senhor Jesus. Aí então vem Mateus, vem Lucas, e o evangelho de João é bem tardio. Ele vai chegar ali algumas décadas depois. E é um evangelho muito diferente, é um evangelho que tem uma outra ótica, um jeito diferente de olhar para Jesus. Nos 3 evangelhos que são chamados de sinóticos, porque compartilham uma mesma ótica, você vê muitos milagres de Jesus. Há uma média de 50 milagres diferentes de Jesus, narrados nos 3 evangelhos, e cada um deles conta pelo menos 20. O Evangelho de João só conta 7. Conta menos milagres de Jesus. E desses 7, 5 milagres de João só aparecem em João. Isso é muito interessante porque nós temos a impressão clara de que João está querendo contar a mesma história com uma perspectiva diferente. Não inventando dados, mas nos ajudando a perceber mais completamente a pessoa, a obra e o ministério de Jesus. Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus discursa primeiramente às multidões. Ele fala com os discípulos,
Mas os evangelistas se concentram no discurso de Jesus às multidões. João se concentra nos discursos de Jesus aos seus discípulos. Os evangelhos sinóticos nos contam muito sobre o que Jesus ensinou e os milagres que Jesus realizou. Mas João se preocupa em nos contar quem Jesus é. E assim, então, os milagres que João registra são normalmente conectados a declarações que Jesus fez a respeito da sua pessoa. As declarações que Jesus diz, eu sou, e nós acabamos de cantar um hino sobre o que Jesus disse ser, o hino 250, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Essas declarações de Jesus no Evangelho de João estão conectadas aos milagres. Veja, Jesus multiplica pães e diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus ressuscita Lázaro e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus cura o cego de nascença e diz, eu sou a luz do mundo. E assim vai. E então, meus irmãos, nós estamos vendo o Evangelho de João preocupado nisso. João está tão preocupado em conectar o que Jesus fez com quem Jesus é, que João usa muito mais palavras do que os demais evangelistas para contar milagres. Você já reparou como a narrativa do Evangelho de João aqui, do milagre da ressurreição de Lázaro, narrativa inclusive que só aparece aqui, ela é contada com muito mais palavras do que os outros milagres? Quantos versículos você tem em Marcos, em Lucas, em João, para narrar um milagre? 10 versículos. E aqui para falar da ressurreição de Lázaro? 45. Aliás, esse é o milagre narrado com o maior número de palavras de todo o ministério de Jesus. E o vice-campeão é o cego de nascença, que está lá no capítulo 9, também narrado com muitas palavras. E quem é que está contando tudo isso com muitas palavras para nós? É João. O propósito principal deste milagre é que todos soubessem que Jesus é o Filho de Deus, que veio para vencer a morte, e que Ele é a ressurreição e a vida. Sim, não devemos ler João 11 sem perder isso de vista. Aliás, nós estamos falando já da última semana de vida de Jesus na terra, antes de sua morte na cruz. E aqui então a ideia de que Lázaro ressuscita pouco antes de Jesus ser crucificado para ressuscitar, é um conceito bastante importante. E nós não devemos ler o capítulo 11 de João sem ter isso em mente o tempo todo. Dito isso, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente deste capítulo. E, com isso, não estou fazendo violência ao texto, mas sim detendo-me um pouco mais em verdades acessórias. O que é isso? Quando você descobre que Deus mandou Jesus para ser o pão vivo que desceu do céu, para ser o alimento da sua alma, e você vê Jesus multiplicando pães ali para a multidão, a ideia é que Jesus é o alimento de Deus para a humanidade e Ele desceu dos céus, e essa é a verdade central. Mas existe uma verdade acessória, que Deus provê a nós o pão de cada dia. E nós podemos entender isso também, e não há nenhuma violência ao texto, e não há nenhuma conclusão precipitada quanto ao ensino daquela passagem bíblica. Qual é o ensino de João capítulo 11? Jesus é o Filho de Deus. Ele vence a morte. Os que creem nele haverão de ressuscitar. Lázaro ressuscitou para que isso ficasse comprovado. Esse milagre aconteceu na semana que antecedeu a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o ensino central de João, capítulo 11. Mas será que é só isso que a gente pode aprender aqui? E eu gostaria de me concentrar nesta manhã num ensino acessório. Qual o ensino acessório? O fato de que Deus demora. Porque quando a gente vai ao texto e escuta as irmãs de Jesus falando, elas dizem a Jesus a mesma coisa. Marta fala no versículo 21, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E aí, então, quando Jesus vai falar com Maria, no versículo 32, Maria diz a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E a questão é, por que Jesus não esteve lá? Será que ele não chegou porque não deu tempo?
E se não deu tempo, então Jesus seria alguém limitado na sua capacidade de socorrer? É possível que Jesus se atrase? É possível que Jesus não consiga nos atender a tempo? Nós sabemos que essa conclusão não é verdadeira. Mas aí, então, quando nós vamos ao texto e olhamos um pouco mais a situação, nós vamos ver que Jesus demorou de propósito. E aí, então, a gente fica se perguntando, por quê? Por que Deus demora? E eu queria falar sobre a demora de Jesus, a demora de Deus. Será que tem alguma coisa que você está esperando há algum tempo e ainda não veio? Será que eu preciso dizer que estou recebendo uma unção profética para dizer que Deus está me revelando que nesse auditório aqui tem alguém que está esperando alguma coisa de Deus há bastante tempo? Não precisa, gente. Todos nós temos alguma coisa que está lá na área de trabalho das nossas orações e que Deus não respondeu ainda. E será que Deus demora? Bom, quando a gente vai para esse texto, a gente começa a analisar a demora de Jesus. E a gente percebe algumas coisas aqui. Primeiro, que a demora de Jesus não foi por indiferença, não foi por falta de amor. Veja o versículo 3. As irmãs de Jesus apelaram. Quando elas foram mandar o recado para Jesus, elas falaram assim: mestre, está enfermo aquele a quem amas. Percebe? O jeitinho passivo-agressivo de falar. Se ama mesmo, presta atenção aí, se mexe aí. Seu amigo, aquele que você ama, está doente. Vai fazer nada não? Está enfermo aquele a quem amas, diz o verso 3. E é curioso porque o evangelista João se preocupa em deixar bem claro que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. E no verso 5 ele diz: ora, amava Jesus a Marta, a Maria e a Lázaro. Então ninguém pode ter dúvida, Jesus amava mesmo. Aliás, a gente leu aqui que Jesus chorou no versículo 35, e depois que Jesus chorou, os judeus que ali estavam, vendo toda aquela situação, disseram: vede quanto o amava. Então, o amor de Jesus nunca foi questionado. João disse que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria disseram: o Senhor ama o meu irmão e ele está doente. E os judeus reconheceram: olha lá, ele ama tanto a Lázaro e amava Lázaro que quando Lázaro morreu, agora ele chorou. Então, gente, vamos tirar aqui de consideração a ideia que Jesus demorou por falta de amor. A ideia que Jesus demorou por indiferença. Não. Ele tem outras razões. Não é? O amor de Jesus é indiscutível aqui. Então, falta de amor não pode ser. E será que seria medo ou falta de poder? Vamos lá. Jesus havia sido ameaçado de morte em Jerusalém. E quando você vai ao capítulo 10, no verso 31, você vai ler ali, a gente não vai se demorar aqui, que estar em Jerusalém, para Jesus, era correr risco de morte. E isso é interessante porque ele está perto da festa da Páscoa. Lembre-se que Jesus vai morrer na festa da Páscoa. É seu dever, como judeu, estar em Jerusalém na festa de Páscoa. Como um mestre que ensinava a lei aos seus discípulos, seria muito estranho se Jesus não estivesse em Jerusalém na Páscoa, mas ele não está já na cidade, ele está em Betânia, que, como diz o texto, ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Um estádio é 185 metros, 15 estádios, 2.775 metros, 2 quilômetros e 800 metros. Jesus estava pertinho, 40 minutos de caminhada sem pressa, ele estava lá. Mas pertinho ainda não é em Jerusalém. E por quê? Porque Jesus havia sido ameaçado de morte lá em Jerusalém. E os discípulos, então, quando viram Jesus recebendo a notícia de que Lázaro estava enfermo em Betânia, pertinho de Jerusalém, eles ainda ficam se perguntando: será que o mestre vai chegar mais perto ainda? Será que ele vai se aproximar ainda mais? Estamos próximos de Jerusalém, mas Betânia é perto demais. Será que o mestre vai se arriscar? E talvez, então, eles dissessem: não, acho que o mestre vai ser prudente agora, uma hora dessa. E você, quando lê a história aqui, você vê os discípulos conversando com Jesus.
e dando a ele a seguinte preocupação: mestre, o senhor vai mesmo voltar para lá? E quando Jesus fala vou, eles falam, então nós vamos para morrer com o senhor. E não era a hora de Jesus morrer em Betânia, nem pelas mãos daqueles que o haviam ameaçado, ele haveria de morrer na cruz, mas existe um perigo sim envolvido aí. Será que foi por isso que Jesus demorou? E a resposta é não, ele nunca teve medo de morrer. Aliás, ele foi o primeiro a dizer, ninguém tira minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, eu tenho autoridade para a entregar, eu tenho autoridade para a reaver. Então, não foi medo da morte que impediu Jesus também de socorrer Lázaro a tempo. Então, você percebe que Jesus não está com falta de poder ou medo. Aliás, por que falta de poder? Será que essa doença aí, acho que eu não vou conseguir curar não. Dessa vez, Lázaro está doente de um jeito que não tem como. Vá ler o capítulo 9 e vá ver as pesquisas que haviam sido feitas a respeito de Jesus. O cego de nascença diz assim, desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu falar que alguém tivesse curado um cego de nascença. Mas não é curioso que ressurreição tem na Bíblia? Não tem gente que morreu e ressuscitou no Antigo Testamento? Só para falar aqui rapidinho, Elias ressuscitou o filho da viúva. Bom, então, o milagre de ressuscitar alguém já tinha sido feito, mas o milagre de curar um cego, não. E Jesus fez um milagre que ninguém tinha feito. Então, não é falta de poder, não é medo de ser perseguido pelos judeus em Jerusalém, ou em Betânia, que está pertinho, não é falta de amor. Será que é esquecimento? Descuido? Jesus, quando não anota na agenda, deixa passar? E aí então a gente começa a perceber aqui a agenda que Cristo tem. E como as coisas foram coordenadas em sua vida, e como João vai contando que no calendário de Deus, cada coisa aconteceu no tempo certinho. O primeiro milagre de Jesus aconteceu no tempo certinho. Como aconteceu? Você lembra da conversa do mordomo lá, do maître na festa? Ele diz assim, todo mundo costuma servir primeiro o vinho bom, e depois serve o pior, depois que os convidados já tomaram bastante vinho. Vocês fizeram ao contrário aqui. Vocês serviram primeiro o vinho inferior e agora estão trazendo o vinho superior. Mas esse vinho superior veio de uma talha de pedra, um vaso de pedra que era usado para purificação. E aí você olha e diz assim, espera aí, quer dizer então que esse milagre aponta para Jesus como a purificação superior? É isso mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer então que o primeiro milagre de Jesus foi programado, ele aconteceu no momento exato para acontecer, de uma forma que apontava para Jesus, o início do seu ministério, para todo mundo poder dizer assim, tudo que aconteceu até agora era inferior, o que vem daqui para frente é superior, e está conectado a uma purificação, que só Jesus, como Filho de Deus, pode trazer. Deus tem uma agenda que não atrasa, nem adianta. Jesus fala, calma mulher, para Maria ainda não é chegada a minha hora, e dando a ideia para ela de que as coisas acontecerão do jeito dele, do modo dele, na agenda dele. Então Jesus não está esquecido aqui. Jesus realiza muitos outros milagres onde nós vamos perceber que a agenda dele jamais esteve atrasada. Quando é que ele multiplica pães? Perto da festa da Páscoa, onde se lembrava que Deus mandou o pão do céu durante a peregrinação do povo de Israel. Ele multiplica pão ali. Quando é que ele cura o cego de nascença? Na festa dos tabernáculos, quando eles lembravam que Deus guiou o povo com uma nuvem e com uma coluna de fogo e luz durante toda a peregrinação no deserto. Havia uma agenda específica. Que hora Jesus morreu na cruz? Ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã, como era o sacrifício da Páscoa de manhã no templo. Que horas ele entregou o Espírito a Deus o Pai? 3 horas da tarde, na hora que era feito o segundo sacrifício do dia de Páscoa. Deus nunca se atrasou. Deus nunca se atrasou. Ele tem um cronograma e esse cronograma não pode ser detido, não pode ser atrapalhado, não pode ser impedido. Então, Jesus demorou, isso é fato. Demorou tanto que as irmãs chegaram e falaram, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A gente não estava precisando ter essa conversa desagradável se o senhor prestasse um pouco mais de atenção quando eu mando o recado. Aquele que o senhor ama, escutou bem, ama,
está doente. E o senhor ainda me demora mais 2 dias antes de se mexer? Francamente, Jesus. Não, não foi. Não foi por falta de amor, não foi por falta de poder, não foi por descuido, não foi por falta de memória, não foi por medo de ser assassinado pelos judeus. A demora de Jesus tem propósitos. Eu me lembro de uma história que aconteceu na minha casa. Todo pai, toda mãe, de vez em quando tem uma conversa, aquela conversa com os filhos, de explicar, sobre a origem da vida. E eu precisava explicar isso para o meu filho. Todo pai precisa, em algum momento, explicar isso para o filho dele. E o meu filho teve uma situação em que, com 2 aninhos de idade, ele estava confrontado com um cuidado que eu precisava tomar. E ele, então, eu disse: filho, você vai tomar esse comportamento e aquele comportamento, assim, assim, e o papai depois te explica. Mas não dava para eu contar tudo para ele de uma vez. Ele não tinha idade nem maturidade para entender tudo. E aí, então, de vez em quando, ele me perguntava: pai, vai ser agora que você vai me contar? Não, não vai ser agora. Espera, espera. E aí, quando ele estava com 9 para 10 anos, chegou o dia, chegou a circunstância, e aí eu contei. E a questão é: por que eu não contei antes? Porque tem certas coisas que a gente faz em certas horas. Não é falta de interesse, não é falta de cuidado, não é porque eu estou escondendo nada, mas por amar e por querer o bem, a gente faz assim com os nossos filhos. Deus também, quando demora, tem os seus propósitos. Veja o que Jesus diz no versículo de número 15. Lázaro morreu, mas por essa causa eu me alegro, porque eu agora vou para despertá-lo, e agora vocês vão poder crer. Você consegue entender como Deus às vezes faz as coisas piorarem, para que todo mundo olhe e diga: agora não tem mais jeito, agora é só Deus. Deus esperou que os israelitas estivessem escravizados por 430 anos, que o Egito estivesse no ápice do seu poderio, que os israelitas estivessem já sem esperanças de salvação, para mandar Moisés lá, e para tirar com pragas e com sinais e com prodígios o seu povo, para que ninguém ousasse dizer: ah, foi uma bela de uma coincidência, ah, demos sorte. Não, não, aqueles sinais atestavam indiscutivelmente o poder de Deus. Quando Gideão vai lutar contra os midianitas, ele tem 22 mil homens, 32 mil homens, melhor dizendo, para lutar contra 180 mil. É uma bela desvantagem, mas não é absurda. O outro exército é 6 vezes maior, mas vai que os israelitas lutem bem. Cada um ganha de 6. E aí, então Deus fala assim: eu não quero. E aí, então ele diz: Gideão, manda esse povo aí, quem tiver com saudade da esposa, quem tiver com medo, quem está com preguiça, manda embora. 22 mil vão embora, sobram 10 mil. Agora tem 18 midianitas para cada israelita. Mas será que ainda podia ser que alguém dissesse: ah, eles lutam bem, hein? Cada um ganhou de 18. Deus fala assim: não, tá bom. Manda esse povo beber água no rio. E aí, quando eles vão beber água no rio, sobram só 300 que beberam do jeito específico apontado por Deus. Agora tem um israelita para cada 600 midianitas. Não tem quem luta desse jeito não, gente. Aí agora Deus fala: está vendo? Agora vai ficar claro que sou eu que estou dando a vitória para vocês. Agora vocês podem ir lutar pelo Senhor e por Gideão. E aí eles vão e ganham. E a glória é de quem? É de Deus. Bom, quando Jesus demora, ele demora para Lázaro morrer mesmo, gente. Mas isso não é maldade, isso não é indiferença, isso não é falta de amor, isso não é esquecimento, isso não é medo dos judeus. Isso é Jesus demorando, por quê? Porque quando ele chega lá, a mesma Maria, a mesma Marta que disseram: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Elas estão expressando fé. O senhor consegue dar jeito em alguém que está moribundo, quase morrendo. Mas essa fé ainda não é boa o suficiente. Jesus dá uma cutucada na Marta que falou com ele. Falou assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você acredita nisso? Aí ela podia falar assim: claro, estou vendo, o senhor vai já ressuscitar o meu irmão agora mesmo. Mas ela joga a bola para cima, joga para o futuro e fala assim: sim, o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Porque não parece que Jesus teria condições de ressuscitar Lázaro. E quando Jesus chega no túmulo e fala: tira a pedra, a mesma Marta que fez essas declarações de fé, ela dá uma aliviada e fala: mestre, está cheirando mal já. Não adianta mais, não dá para dar um abraço nele mais não, agora já era, só perdeu o time do enterro. Ela não está concebendo a possibilidade de Jesus ressuscitar Lázaro.
E é por isso que Jesus se alegra, porque Marta e Maria agora vão conhecer mais sobre Jesus do que jamais poderiam ter conhecido se Lázaro não tivesse morrido. Tem um azulejo lá na cozinha da minha casa, que diz assim: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Você entende? Como é que a gente aprende sobre Deus? Como é que a gente conhece sobre as coisas de Deus? É na tempestade. Como é que a gente pode dizer, eu fui socorrido, eu fui salvo, eu fui amparado, eu fui tratado, eu fui trabalhado? É no meio das lutas. E sem esse tipo de prova, nós não crescemos. E Jesus aqui então está trabalhando com Marta, com Maria, com todos aqueles ali ao redor e conosco também. A demora de Jesus tinha um propósito ali, primeiro, para que eles pudessem crer. Para que eles pudessem crer. Segundo propósito, para que eles pudessem ver a glória de Deus. O versículo 40 trata disso especificamente. Será que é possível projetar, Gabriel, 40? Olha, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então, olha só, Jesus está se manifestando com mais glória e mais poder diante dos olhos daquelas pessoas. Quando as coisas chegam no ponto em que a gente diz, Deus está demorando demais, Deus esqueceu de mim, é porque muitas vezes Deus está querendo manifestar-se de maneira ainda mais gloriosa diante dos nossos olhos. E nós precisamos entender isso. E por fim, no versículo 42, nós vemos, para que eles pudessem crer a ideia. Jesus então se alegra e agradece a Deus, o Pai, sabendo que o Pai o ouve, porque a multidão haveria de crer. Veja, o bom pastor veio dar a vida pelas ovelhas. Ele vai entregar a sua vida. Ele vai reavê-la, e ele vai fazer isso com autoridade. E mesmo tendo demonstrado tamanho poder sobre a morte, uma semana antes, com relação a Lázaro, os discípulos ainda estavam em dificuldades com relação à sua ressurreição. As mulheres tinham visto Jesus ressuscitar, tinham trazido o relatório, e eles não acreditam. E o Tomé ainda chega a dizer assim, eu tenho que pôr o dedo na ferida, senão eu não acredito não. Que coisa! Jesus conhece a nossa natureza e sabe que precisamos desse tipo de coisa. E para carimbar isso mais fundo na nossa alma, muitas vezes ele demora mesmo. Mas esse milagre acaba armando o cenário para todas as coisas que vão se seguir. Se você vai ao capítulo 12, verso 12, você vai ver que quando Jesus entra em Jerusalém de modo triunfal, poucos dias depois, tem um monte de gente para receber Jesus. E por quê? Por causa da ressurreição de Lázaro, que é mencionada ali. Jesus ficou mais famoso ainda, por causa da ressurreição de Lázaro, acontecida poucos dias antes da sua entrada triunfal em Jerusalém. Ou seja, a gente fica jogando dama com Deus e Deus está jogando xadrez. A gente está pensando num aspecto da coisa e Deus está pensando em todos os aspectos possíveis. A gente só está enxergando, meu irmão morreu, Lázaro morreu, o Senhor demorou. E Jesus está dizendo assim, eu quero que você creia, eu quero que você saiba quem eu sou, eu quero que os demais creiam, eu quero preparar o cenário para a minha entrada triunfal em Jerusalém, eu quero preparar o cenário para a minha futura morte e ressurreição, porque muitos ainda terão dificuldades, e eu estou em todas essas situações, trabalhando tudo. Minha demora não é problema algum. Você já ouviu falar que o apressado come cru? Já foi na beira do fogão pedir para a mãe para deixar você comer um pouquinho do recheio antes de estar pronto, queimou a língua? Percebeu que o ponto ainda do brigadeiro não estava bom, ou coisa desse tipo? As demoras sempre têm um propósito, as demoras daqueles que nos amam. Deus tem propósitos quando Ele demora. Quando Ele não nos entregou aquilo que ansiamos. Pode ser que os nossos anseios não sejam bons, pode ser que os nossos anseios não sejam os melhores, pode ser que ainda não esteja na hora, mas nunca é por falta de amor, nunca é por falta de poder, nunca é por falta de interesse.
Sempre pode ser, porque Deus quer ser glorificado. Sempre pode ser, porque Deus quer aumentar a sua fé. Sempre pode ser, porque Deus tem propósitos que você ainda não discerniu. Já pensou nisso? Deixe-me lembrar você, eu disse isso no começo. Este texto existe na nossa Bíblia para testemunhar que Jesus venceu a morte. Esse é o propósito central do capítulo. Mas será que quando a gente lê, a gente não se identifica com Marta, com Maria? De vez em quando não dá vontade de falar umas coisas assim para Deus? Deus, se o Senhor tivesse atendido essa minha oração naquela época que eu pedi, eu não estava passando por isso agora. Se o Senhor tivesse me dado aquele negócio, eu pedi tanto para o Senhor não mandou. Olha aí agora o que é que está acontecendo. Nós somos assim, somos limitados, somos falhos, temos uma percepção restrita. Mas nós precisamos olhar para o que Cristo está fazendo com aqueles a quem Ele indiscutivelmente amava. Jesus chora 2 vezes na Bíblia, uma sobre Jerusalém rebelde e outra sobre o túmulo de Lázaro. Todo mundo, até os judeus que não creram, que duvidaram, que foram contar para os fariseus, todo mundo olhava e dizia, Ele ama. E o amor não estava em discussão aqui. Então essa demora tem que ter outra explicação. Como eu brinquei, eu não sei aqui, mas parece que tem alguém aqui que está esperando alguma coisa e faz tempo. Não precisa ter voz profética para adivinhar isso. É só conhecer o mínimo de estatística. Deus está demorando para mandar alguma resposta para você? Tem alguma coisa que faz tempo que você está esperando? Que está doendo? Que está cansando? Que está frustrando você? Se Deus ainda não respondeu, irmão, não ouse duvidar do amor dele. Se Deus ainda não respondeu, não ouse duvidar do poder dele. Se Deus ainda não respondeu, não ouse duvidar da atenção dele sobre a sua vida. Não é por causa dessas coisas que Deus ainda não lhe respondeu. Nem sempre a gente entende o propósito. Nem sempre a gente sabe. Nossa visão é tão limitada. Quando é que a Marta podia pensar que Jesus ia fazer aquilo? Ela estava tão atarantada que quando Jesus manda tirar a pedra do sepulcro, ela é a primeira a falar, deixa disso. Ela não tinha dimensão de quantas coisas maiores e mais excelentes o Senhor ia fazer. Ela não conseguia enxergar. Mas aí a gente olhou para essa história e viu. E a gente pode olhar para a nossa história também e ver as mesmas coisas. Deus às vezes demora. Deus às vezes diz não. Deus às vezes responde de maneiras muito diferentes daquelas que nós esperávamos. Deus muitas vezes nos frustra. Mas Ele nunca deixa de cuidar de nós. Ele nunca deixa de nos amar. Ele nunca deixa de querer o que é melhor para a sua própria glória e, em consequência, para todos nós. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos, porque essa certeza consola nosso coração em tempos de luta e em tempos de dificuldade. E que, sabendo disso, nós tenhamos mais tranquilidade em orar a oração que o Senhor nos ensinou. Seja feita a tua vontade, no teu tempo, do teu jeito, no teu processo. E nós não deveríamos esquecer de orar assim jamais. É possível, é perfeitamente possível, lícito, permitido biblicamente, apresentar a Deus o nosso pedido. Se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Né? O senhor pode curar meu irmão? Está enfermo aquele a quem o senhor ama. Não há nenhum problema em trazer essas coisas a Deus. Mas que, quando Deus fizer as coisas dele, excelentes, boas, do jeito dele, a gente aprenda a confiar, a se alegrar, a agradecer, certos de que Ele está cuidando de nós em toda e qualquer situação. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome